Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, a mais uma conversa aqui na nossa página do Lemana, Lar Espírita Maria de Nazaré, em que estou presidente. Estamos aqui num trabalho de divulgação da doutrina espírita e principalmente num trabalho de prevenção e pós-venção ao suicídio. Esse é o objetivo maior, além da divulgação da doutrina espírita, do trabalho dessa entidade, Lar Espírita Maria de Nazaré. Convido a todos a participar conosco desse momento, em que falaremos sobre a prece, continuando no nosso tópico, da coletânea de preces que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Mas para que possamos nos harmonizar e dar início com uma prece de abertura para a nossa palestra, vamos fazer uma leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do médium Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Do capítulo 89, o fracasso de Pedro. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 58. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil, nesse particular, é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados, deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e humildemente pedirmos: Mestre querido, estamos aqui mais uma vez na certeza do cumprimento da sua promessa, que nos disse há mais de 2000 anos que quando estivessem 2 ou mais reunidos em vosso nome, tu estarias aqui presente. Contando com a tua presença, Senhor, é que te pedimos perdão pelos nossos pecados, é que te pedimos perdão pelas nossas dúvidas, pelos nossos fracassos na fé. Jesus, abençoa o projeto Lemana, Senhor. Abençoa todos os membros que fazem parte dessa casa espírita, Lar Espírita Maria de Nazaré. Todos os seus colaboradores virtuais e presenciais. Que possamos continuar o trabalho de caridade, de divulgação da tua santa doutrina e principalmente da prevenção e pós-venção ao suicídio. Permanece conosco, Senhor, agora e sempre, e autoriza-nos a darmos início a mais um trabalho, rendendo graças a Deus e pedindo a proteção da Virgem Maria.
Que assim seja. Boa noite a todos mais uma vez e a todas. Estamos aqui mais uma vez nesse horário das 20h30, todas as quintas-feiras, para fazer uma palestra com palestrantes diversos, de temas diversos. E nas segundas-feiras temos a nossa prece pelos nossos irmãos suicidas às 18 horas. Convido a todos a participarem com os seus pensamentos, com suas preces, pensando naqueles nossos irmãos que saíram da vida material pelas próprias mãos. Sabemos, diante do conhecimento da doutrina espírita, que no momento que fazemos preces, que oramos por eles, que pensamos neles, eles sentem alívios, eles se sentem aliviados no seu sofrimento. E muitos se restabelecem, se recuperam e se preparam para uma nova reencarnação. Então, nas segundas-feiras, quem quiser colaborar conosco, entrem ao vivo às 18 horas na segunda-feira e vibrem para todos esses nossos irmãos. No tema de hoje nós vamos continuar falando sobre a coletânea de preces, como eu disse no início, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. E hoje nós vamos falar do item 46, que é a prece pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Muito importante nós estudarmos esse capítulo da coletânea de preces. Muitos ensinamentos que podem nos servir no nosso dia a dia. Que nos servirão no nosso dia a dia. Então Jesus, ele nos convida no seu Evangelho a orarmos pelos nossos inimigos, Ele deixou esse ensinamento nas páginas grafadas pelos seus discípulos, Então, como é que nós devemos entender isso, Amai os nossos inimigos. No primeiro momento a gente acha que é uma coisa descabida, Como é que Jesus ia esperar de nós que nós amássemos os nossos inimigos? Primeiro nós temos que diferenciar, Que amor Jesus está falando? E que amor nós estamos entendendo? Quando Jesus fala de amar os seus inimigos, ele não fala no amor da namorada, não fala do amor do amigo predileto, não fala do amor de mãe, de irmãos de sangue ou de irmãos espirituais. Ele fala do amor caridade. E o amor caridade, ele não presume você dedicar a uma pessoa que você de verdade se sente bem, que tem afinidade, que gosta de estar junto, que gosta de estar conversando. Não. Esse amor que Jesus prega é o amor que nós devemos dedicar a todos os nossos semelhantes, inclusive aos nossos inimigos. E que amor é esse? Caridade é o quê, gente? É benevolência para com todos, indulgência para os erros dos outros e perdão acima de tudo. Jesus não prega que nós devemos estar abraçados e tememos de estar em posição vulnerável diante do nosso inimigo, mas ele nos convida a orar por ele. E o que nós podemos pedir nas preces que dirigimos aos nossos inimigos, tanto encarnados quanto desencarnados? Pedir para que eles, com a intercessão dos bons espíritos, dos nossos mentores espirituais, dos mentores espirituais dessa pessoa ou desse espírito, possam estar transformando o que eles sentem por nós, possam estar despertando neles as qualidades que ainda temos ou que já temos, e que também possam estar despertando em nós reconhecermos que, apesar das dificuldades que temos no relacionamento com essa pessoa ou com esse espírito, eles também têm qualidades. Têm defeitos como nós, mas também têm qualidades. E que nós também podemos pedir em nossas preces que os espíritos do bem superiores, que Jesus possa nos mostrar, possa abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos olhar o que há de bom nessas criaturas. Porque todo ser humano tem as suas deficiências,
mas também tem suas qualidades, assim como nós. Então Jesus pede que nós oremos, porque toda vez que nós estivermos orando, a espiritualidade superior vai estar trabalhando na nossa solução do relacionamento com esses espíritos ou com essas pessoas. Então ele começa a falar aqui no nosso prefácio, do capítulo 28. Esta máxima é o sublime da caridade cristã, mas enunciando-a, não pretendeu Jesus conceituar que devemos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Por aquelas palavras, ele nos recomenda que lhes esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal que nos façam, que lhes paguemos com o bem esse mal. Além do merecimento que, aos olhos de Deus, resulta de semelhante proceder, ele equivale a mostrar aos homens em que consiste a verdadeira superioridade. Então Jesus quis nos mostrar que nós seremos superiores a esses sentimentos, pequenos, ainda maus, se nós seguirmos os ensinamentos que ele deixou para nós. Então que nós possamos sempre mostrar a outra face. Quando Jesus pregou, que nós devemos sempre oferecer a outra face, ele não quis dizer a nossa face material, que nós nos colocássemos em posição de risco para sermos esbofeteados por essas pessoas, não. Ele quis dizer que nós deveremos mostrar o bem quando eles nos veem com o mal. Essa é a outra face que Jesus falava. Então, quando uma pessoa nos faz mal, nós não devemos desejar o mal a ela. Nós devemos desejar o bem. E como é que nós desejamos o bem a essas pessoas? Que os espíritos possam mostrar para elas que há necessidade de nos amarmos uns aos outros aqui na Terra. Porque se nós não praticarmos o amor como Jesus nos pregou, nós jamais sairemos desse lugar, desse ambiente, do planeta Terra, um planeta ainda pequeno, no grau 2, um planeta de expiação e provas, certo que passando por transformações, mas que ainda predomina o mal. Então Jesus quis nos mostrar. Tudo que Jesus deixou com a Boa Nova, com o Evangelho, foi maneiras de nós vencermos o mundo e de nós vencermos as nossas dificuldades, principalmente de relacionamento, que é o que nós estamos aqui fazendo na Terra, resolvendo os nossos problemas de relacionamentos. Aqueles que nós odiamos um dia, estamos aqui com a misericórdia divina, aprendendo a amar-nos uns aos outros. Então, que nós possamos aprender com Jesus, na hora do sacrifício maior, na hora que ele estava preso na cruz, ele intercedeu pelos seus algozes, pedindo a Deus que perdoasse, que não imputasse a eles o pecado contra ele, pedindo a Deus que compreendesse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo naquele momento que preferimos Barrabás ao invés de Jesus. Porque não se engane, muitos de nós estávamos ali presentes e numa posição política, tomando a frente para defendermos Barrabás na hora fatídica de decisão de quem deveria ser perdoado, naquele momento em que a tradição judaica dizia que no período da Páscoa era concedido perdão aos criminosos, e eles preferiram dar o perdão ao criminoso Barrabás do que dar o perdão ao Cristo, que não tinha pecado nenhum, que tomou nossos pecados em seus ombros para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, para dizer: quem quiser, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus quis dizer que nós podíamos viver de acordo com o que ele viveu, e só assim nós conseguiríamos vencer o mundo. Aqui ele nos disse: teríamos sofrimento, aflições, mas ele venceu o mundo. Ele veio nos ensinar como deveríamos proceder para vencermos as nossas inferioridades e aprendermos a amar
até o diferente, até o irmão que não pensa como nós, para nos ensinar a tolerância e para nos ensinar, acima de tudo, o amor como ele alcançou, o amor por toda a humanidade, que ainda não somos capazes, bem verdade, mas que podemos praticar tudo aquilo que ele nos ensinou. Porque nós vamos ver nos ensinamentos doutrinários, principalmente no livro dos Espíritos, que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus permitiu ao homem encarnado conhecer. Nunca existirá e nem existiu nessa terra alguém mais evoluído espiritualmente como Jesus, o governador do nosso planeta, aquele que acompanhou a formação da Terra desde o momento que aquela massa disforme se desprendeu do Sol. Ele acompanha e nos governa. E ele prometeu que nenhuma ovelha que foi trazida aos seus cuidados seria perdida. E nós estamos aqui nesse planeta Terra há milhares de reencarnações, porque teremos a graça de Deus de termos quantas reencarnações forem necessárias nesse planeta e em outros, para podermos aprender e nos tornarmos puros, como Deus espera de cada um de seus filhos, que um dia chegaremos a sermos anjos. É promessa de Jesus, é promessa de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que nós possamos aprender com Jesus, que nós possamos viver o seu Evangelho, que nós possamos compreender que fora do amor, fora da caridade, não há salvação. A doutrina espírita nos ensina que não é fora da igreja que não há salvação, porque muita gente que não está em igreja alcançou a sua salvação. Não é pela lei que nós alcançaremos a salvação. Fora da lei também nós conseguiremos alcançar a salvação, porque só o amor nos conduzirá a Deus novamente. Nos afastamos do seu perdão, do seu amor, e agora estamos no caminho de volta, pedindo que nos receba como filhos pródigos, que saímos porque quisemos de perto do Pai, para buscar outras coisas, para buscar o mundo, para nos distrairmos diante de tantas atrações que existem no mundo material. Muitas coisas que se iludem, que nos iludem, a luz que nos cega e que nos deixa ver a verdade. A verdadeira verdade que Jesus nos mostrou. Que Deus é Pai. Não é aquele pai de ódio que foi pregado no Velho Testamento. Não é aquele pai vingativo que tinha as mesmas qualidades e os mesmos defeitos do homem. Mas é um ser supremo, que amou ao mundo de tal maneira que mandou o seu filho, que não tinha pecado nenhum, que já tinha alcançado o nível espiritual superior de perfeição que é reservado aos homens. E Deus permitiu que ele viesse aqui se conviver conosco, tão imperfeitos que somos, que tiramos a sua própria vida, quando ele veio só pregar o amor, e nós mesmo assim o odiamos, mesmo assim o rejeitamos. Então que nós possamos fazer a prece pelos nossos inimigos, assim como Jesus fez por nós na cruz. Que nós possamos aprender com essa experiência de perdão como devemos conduzir as nossas vidas. E nós vamos ver que nós somos capazes de deixar de gostar de uma pessoa por uma simples ofensa que ela nos faça. Nós somos capazes de abandonar um parente por uma simples dívida financeira. Nós somos capazes de abandonar um parente porque quando nós precisávamos dele, ele não pôde nos atender. Só por isso nós o abandonamos. Então Jesus veio nos mostrar que de jeito nenhum devemos abandonar a ninguém. Todos são merecedores do amor de Deus. A chuva cai para todo mundo, o sol nasce para todo mundo, para os pecadores e por aqueles que já aprenderam a lição do Evangelho. Mas Deus não tirou o direito e não tirou o livre-arbítrio, que é o mais importante. Até os pecadores, que nós poderemos chamar os maiores pecadores, continuam sendo beneficiados pela misericórdia divina até hoje,
Nós vemos no caso de um pecado, né, que a doutrina espírita considera um dos pecados maiores, que é o suicídio. Até nesse momento, a misericórdia divina atinge os nossos semelhantes que saíram da vida pela porta falsa do suicídio com o seu amor. Jesus foi capaz de pedir à sua mãe santíssima, a Nossa Senhora, que cuidasse de todos os suicidas, começando por Judas. Olha que amor maravilhoso é esse Filho de Deus, né? Ele sim está na posição de Filho de Deus. Nós estamos ainda conquistando o merecimento de sermos chamados de filhos de Deus. Por ora nós somos criaturas de Deus, né? Amadas por Ele, mas nós estamos chegando a um nível de entendimento que vamos buscar esse merecimento de sermos conhecidos como Jesus foi conhecido, como Filho de Deus. Então que nós possamos aprender com esse ensinamento da prece pelos inimigos e pelo que nos fazem mal, que nos querem mal, né? O ensinamento de Jesus é muito profundo com relação ao amor, com relação à capacidade que o homem tem por ter dentro dele um princípio inteligente, uma fagulha divina, necessitando apenas buscar se aproximar, se reaproximar do centro das coisas, do centro de tudo, que é Deus. Então que nós possamos aproveitar essa leitura e esses comentários, desculpe, e esses comentários para levarmos no nosso dia a dia, não só no ambiente familiar, mas no ambiente de trabalho, no ambiente de convivência social, de lazer, né? Sempre possamos ter esse entendimento que todos somos filhos de Deus e que necessitam de amor, necessitam de compreensão e necessitam, acima de tudo, do perdão, porque sem o perdão nenhum de nós conseguirá alcançar a perfeição. Ensinamento bíblico, né, é que nós, se tenhamos alguma coisa contra o nosso irmão, que nós deixemos fora do altar, para depois sim elevarmos o nosso pensamento em prece a nosso Deus Pai. Que a gente tenha o coração limpo ao orar, que a gente tenha o coração limpo contra os nossos irmãos, para pedirmos que Deus nos abençoe. O ensinamento que Jesus deixou do Pai Nosso, que nós chamamos de Pai Nosso, né? Quando os seus discípulos pediram que ele ensinasse como eles deveriam orar, né? Ele diz lá bem nitidamente, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Olha só, é uma condicionante. Jesus está nos ensinando que a lei divina, ela condiciona que Deus vai perdoar os nossos débitos, as nossas ofensas, na proporção que nós perdoamos aquelas que os nossos irmãos cometem contra nós. É profundo esse ensinamento na prece dominical. Que nós possamos pedir o entendimento de Deus, pedir o entendimento dos amigos espirituais, para a gente entender o que Jesus quis dizer naquele exemplo de prece bem concisa, genuína, de espíritos evoluídos, né? Que falam poucas palavras, mas dizem muito, ao contrário de nós, que falamos muito e não dizemos nada. Então que nós possamos, nessa noite, ao nos recolhermos para o nosso repouso material, busquemos o entendimento, busquemos o amor de Deus e busquemos, acima de tudo, amar os nossos próximos, amar os nossos irmãos de caminhada, porque aquele que está mais próximo é aquele que Deus permitiu que vivesse ao nosso lado, para que nós pudéssemos nos aprender a amar.
aprender a perdoar, uma necessidade de desavenças de outras existências, e Deus, na sua misericórdia, permite que reencarnemos de novo, próximos ou na parentela carnal ou próximos na parentela espiritual, para que possamos resolver os nossos problemas, as nossas diferenças, e assim sairmos daqui dessa vida vitoriosos, amando aqueles que odiamos no passado, perdoando aqueles que não perdoamos em vidas anteriores e sendo perdoados pelos que nós também ofendemos. Uma boa noite a todos, e que nós possamos, através da nossa prece de encerramento, envolver todos que estão nos assistindo e aqueles que mais tarde acessarão o nosso vídeo. Pedimos que compartilhem o maior número de vezes com seus grupos no WhatsApp, com seus grupos no Facebook, para que o maior número de pessoas possam ser atendidas, possam ser assistidas e possam receber o consolo necessário naquele momento de aflição. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Queremos pedir hoje, Senhor, pelo nosso país, o Brasil. O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que nós possamos interceder pelos nossos políticos, pelos nossos líderes nacionais e internacionais. Que possamos interceder pelo nosso planeta Terra. Que possamos interceder pelo nosso estado Amapá. Que possamos interceder pelo nosso município Macapá. Que possamos interceder por todos os espíritos necessitados nesse momento de consolo, de alívio no plano espiritual. Senhor Jesus, permanece conosco agora e sempre, e autoriza-nos a darmos por encerrado mais um trabalho do Centro Espírita Alemana, Lar Espírita Maria de Nazaré. Que assim seja. Graças a Deus e à Virgem Maria. Uma boa noite a todos, uma boa noite de repouso, e que amanhã possamos estar prontos para o trabalho que nos é destinado. Até segunda-feira, se Deus quiser.